Olá, nossa audiência do canal Na Esquina. Estamos aqui mais uma vez para debater assuntos importantes da sociedade, seja política, educação, cultura, entretenimento, e sempre contando com a presença dos nossos amigos Eduardo Rego e Dan Braga, neste canal que estamos aqui iniciando esse desafio e esperamos sempre contar com sua audiência, né? O nosso assunto de hoje é sobre o que podemos considerar de queda, né? Que foi do ex-prefeito Luciano Leitor, que até então comandava por um longo período o PSB no Maranhão. E de forma, para uns, surpresa, para outros, natural, pelo fato da entrada do governador Flávio Dino, que é um político influente no Maranhão, na política nacional, que se filiou recentemente ao partido, e de imediato, para mim foi surpresa isso, né, que de imediato se tornou logo presidente do partido. Alguns acham que pelo fato dele ser governador, isso é mais do que natural. Eu imaginei que fosse ter uma conversa e que o ex-prefeito, por exemplo, Luciano Leitor, fosse participar, né, de algum cargo na comissão provisória formada recentemente, mas na verdade ficou apenas Flávio Dino como presidente e o deputado federal Bira do Pindaré como vice-presidente, né? Uma das curiosidades, né, que tem tomado de conta desse assunto desde o início é que o ex-prefeito Luciano Leitor, né, ele sempre fez convites públicos, né? E isso, inclusive, será debatido aqui, né? Sempre foi feito convites públicos para o governador Flávio Dino se ingressar nessa sigla, né? Porque o que aconteceu? O governador teve um problema no seu partido, que era o PCdoB, que hoje, inclusive, se manifestou, tem pessoas filiadas do partido se manifestando um pouco chateadas com o governador, e ele, Flávio Dino, conta que tentou por longos anos fazer com que o partido criasse uma fusão com o outro, ou trabalhasse de alguma forma para que o partido não perdesse sua história, já que o PCdoB tem mais de 100 anos, né, de existência. E o Flávio Dino lutou e não conseguiu, então resolveu se filiar, né? Atendeu um convite da cúpula nacional do partido, como também do prefeito Luciano Leitor, que terminou ficando de fora, e se filiou. Após essa filiação, gerou uma celeuma no estado, né? Terminou gerando uma celeuma no estado do Maranhão. Inclusive, até o momento, o ex-prefeito Luciano Leitor ainda não se pronunciou sobre essa situação da entrada, e há uma informação também que ele pediu nos bastidores para que seus aliados não se manifestem. Olá a todos, olá Ludwig, olá Dan Braga e olá a todas as pessoas que participam do nosso canal do Na Esquina. Hoje o tema ainda é aquele mesmo, que repercute por todo o Maranhão a entrada de Flávio Dino no PSB e automaticamente a surpresa tão rápida que foi Flávio Dino assumir o comando do partido no estado. Flávio Dino, de forma surpreendente, assumiu uma comissão provisória composta pelo seu vice-presidente, o deputado Bira do Pindaré, de uma forma tão surpresa para todos que causou grande repercussão no estado, a ponto de o ex-prefeito e ex-presidente do partido, Luciano Leitor, ser surpreendido, porque até o momento não existe nenhuma declaração de Luciano Leitor sobre essa posse de Flávio Dino a ser o novo comandante do partido no estado. Aqui na cidade de Timor, reduto eleitoral e por onde ele foi prefeito 2 vezes, seus aliados são aconselhados, e até aqueles que dizem que foram uma ordem do seu líder que não comentasse sobre o assunto, até o mesmo se posicionar sobre o ocorrido. A posição tomada pelo governador Flávio Dino, para alguns mais entendidos da política estadual, foi um claro recado do atual senador Everton Rocha, a qual já tinha como certo o PSB na sua base de pré-candidatura ao governo do estado. E não é segredo para ninguém que o governador Flávio Dino tem uma preferência pelo vice-governador Carlos Brandão. Tem andado por todo o estado inaugurando obras e fazendo a sua forma de trabalhar diferente da do senador Everton Rocha, que tem feito muita política, e Brandão tem feito muito trabalho ao lado do governador Flávio Dino. E isso se deu mesmo sem o ex-prefeito Luciano Leitor ser
comunicado de nada, até o que a gente sabe. Flávio Dino tomou posse do partido, é o novo comandante do partido, ele vem trabalhando com cautela a formação de sua base para as eleições de 2022 e vamos aguardar os próximos acontecimentos para saber como vai se dar essa situação que foi criada no estado do Maranhão. Mas é um assunto que hoje é os 4 cantos do estado, que é a nova presidência do Maranhão, o governador Flávio Dino, logo após a sua filiação ao partido, tomando todo o Maranhão de surpresa. É isso. Olá, amigos. Mais um podcast Na Esquina, nosso canal aqui de debate, de entretenimento, política, assuntos em gerais. Hoje a pauta é a ascensão do governador Flávio Dino ao partido PSB, né, que ele recentemente, esses dias, se tornou presidente do partido e naturalmente também traz questionamento à posição que fica o ex-prefeito de Timon, Luciano Leitoa, né? Dá a entender essa ingressão do Flávio Dino no partido PSB de forma assim repentina, muitos foram pegos de surpresa e a gente pôde perceber, pelo menos na minha análise, que foi meio que uma ruptura, né, entre Luciano Leitoa e Flávio Dino pela forma como aconteceu. O ex-prefeito de Timon, Luciano Leitoa, era o presidente do PSB no Maranhão e Flávio Dino assume de maneira incisiva, afastando ele. A gente até esses dias colocou um card nas nossas redes sociais informando que caiu o ex-presidente do PSB, Luciano Leitoa. Foi uma forma não cortês para alguns a saída dele. E analisando um pouco o cenário antes desse movimento de Flávio Dino para a presidência do PSB, eu recordo a entrevista do ex-prefeito Luciano Leitoa à TV Mirante, onde ele enaltecia o então senador Everton Rocha como possível candidato ao governo do estado do Maranhão. E assim, para alguns soou essa entrada do Flávio Dino de modo abrupto na presidência do PSB sem a cortesia de troca de presidência entre o ex-prefeito Luciano Leitoa como um recado de imposição de autoridade, tendo em vista que o Luciano Leitoa esboça por aí que o candidato é Everton Rocha, e isso traz a ideia de que ele não está seguindo a linha do pensamento do governador Flávio Dino. Na própria entrevista de Flávio Dino, na sua posse, ele menciona os ex-integrantes do partido, como o saudoso Miguel Arraes e o saudoso Eduardo Campos, mas ele não demonstra a gentileza de mencionar o próprio presidente do partido, Luciano Leitoa. Isso causa uma certa estranheza e traz a sensação de conflito entre os dois. E é isso que a gente está analisando hoje nesse vídeo. E o Ludwig, se tem alguma coisa a acrescentar, fique à vontade. Meu amigo Dan, acrescentando mais informação nessa celeuma toda gerada na mudança no comando do PSB do Maranhão, né, que a cada dia surgem novos fatos, mais especulações e principalmente mais dúvidas, né? Entre as maiores dúvidas, eu vou citar uma aqui. Aliás, uma não, várias delas, né? Primeiro, o que gerou dúvida em muita gente. Por que Flávio Dino não quis que o ex-prefeito Luciano Leitoa ocupasse algum cargo na comissão provisória do PSB do Maranhão? Essa é uma dúvida que até agora ninguém entendeu. Os Leitoas de Timon são aliados de muito tempo, apesar de ter origem no grupo do Jackson Lago, mas de um certo tempo para cá eles passaram a ser aliados do governador Flávio Dino. Essa é uma dúvida que está na cabeça de muita gente que acompanha a política do Maranhão. Por que Flávio Dino não quis o ex-prefeito Luciano Leitoa na comissão provisória do PSB do Maranhão? Já que o Luciano tem história no partido, entrou ainda a convite do ex-governador Eduardo Campos, né? Outras situações que circulam em São Luís, né, que é o início de um estremecimento da relação entre o ex-prefeito Luciano Leitoa e o governador Flávio Dino. Uma delas, que é considerada a principal, eu recebi essa informação de fontes, é que no segundo turno, né, chegou o segundo turno, ficou Eduardo Braide, candidato de oposição ao grupo de Flávio Dino, e Duarte Júnior, candidato do governador, da base de apoio ao governador.
E nessa reunião do segundo turno, o governador, segundo fontes me contaram, o governador esperava que o PSB, até então comandado por Luciano Leitoa, continuasse apoiando um candidato da base, que esse era o acordo. Qual era o candidato da base? O deputado estadual Duarte Júnior, do Republicano naquela época. Luciano preferiu acompanhar a decisão do senador Everton Rocha, que era de neutralidade, né? Ficar neutro. Mas na política, quem fica neutro, de alguma forma, toma posição. A partir do momento que ficaram neutro, não beneficiou o candidato do governador, que seria Duarte Júnior. Beneficiou o Braide, de alguma forma. Esse fato teria sido um dos principais, ou é considerado um dos principais, do distanciamento do governador com o ex-prefeito Luciano Leitoa. Mas, após isso, surgiu outra situação, já mencionada pelo amigo Dan, nosso amigo Dan Braga, que foi a questão da entrevista da TV Mirante, né? Para alguns, o ex-prefeito Luciano Leitoa não foi muito cortês com o vice-governador Carlos Brandão, considerado pré-candidato a governador, né? E isso teria gerado um mal-estar nos aliados do governador e, segundo informações, no próprio governador, né? Que considerou a entrevista muito deselegante com o vice-governador Carlos Brandão, que até agora não tem dado declarações radicais contra nenhum aliado, né? Isso também gerou um mal-estar. As fontes que comentam, as informações que a gente pega com esse pessoal de São Luís que acompanha os bastidores, esses dois fatos teriam também gerado estremecimento na relação, que se confirma a partir do momento que o governador não coloca Luciano Leitoa na comissão provisória do PSB, né? Outra dúvida é, como Luciano Leitoa perdeu a presidência do PSB do Maranhão, será se ele vai participar da reunião do Colégio de Partidos, né? O Colégio de Partidos do governador, aliados ao governador? Será se ele vai participar dessa reunião, já que lá é apenas para os presidentes de partido, né? Como o Luciano não é mais presidente, será se ele vai conseguir participar, vai ser convidado? Essa é outra dúvida, porque nessa reunião é que vai começar a definir os critérios para a escolha do pré-candidato que vai suceder Flávio Dino. Diante desses fatos, isso pode causar um rompimento entre o grupo Leitoa de Timon com o governador Flávio Dino, porque tudo que vem acontecendo do início até agora, né, e se confirma com a não presença de Luciano Leitoa no PSB, na direção do PSB, partido que até então ele era presidente, o normal que ocupasse o cargo de vice-presidência, o secretário, ele não foi colocado pelo governador Flávio Dino nessa comissão provisória. Será se isso pode ser um ponto de partida para o rompimento entre o Leitoa e o governador Flávio Dino? Fica esse questionamento no ar para a nossa audiência que acompanha o canal Na Esquina, o nosso ponto de encontro. Acrescentando, Ludovico, esse seu comentário sobre esse provável rompimento, que já o comentário, e eu acho que inevitável, é o rompimento do grupo Leitoa com o governador Flávio Dino, a gente fica na expectativa para a prefeita de Timon, que é do PSB, aliada e foi apoiada e candidata do ex-prefeito Luciano Leitoa, até então era presidente do partido, que esse rompimento seja anunciado muito em breve. Algumas fontes que a gente tem conversado aqui na cidade de Timon já dizem que é questão de tempo. O momento vai acontecer, o clima ficou insustentável para a prefeita, deve acompanhar o seu aliado político, que é o ex-prefeito Chico Leitoa, ela deve acompanhar o grupo Leitoa, não deve ficar. Claro que vai ter as parcerias administrativas que devem permanecer, mas politicamente deve ser o rompimento. E comenta-se também nos bastidores que o ex-prefeito Luciano Leitoa, agora que foi retirado, saiu do comando do partido, deve voltar ao seu antigo partido, o PDT de Carlos Lupe, que esteve há poucas semanas na cidade de Teresina, que deu uma declaração muito forte, que também repercutiu no Maranhão, que dizia na sua declaração que Everton Rocha seria candidato independente do apoio de Flávio Dino, seria candidato com ou sem apoio de Flávio Dino, que também não foi bem recebida, segundo fontes de pessoas ligadas ao governador Flávio Dino.
Então, o ex-prefeito deve migrar, também a prefeita comenta que devem retornar, também era seu partido, da prefeita Dinaí Veloso, PDT, se filiou ao PSB e foi eleita pelo PSB, mas devem retornar. E um comentário que chegou forte hoje na tarde de hoje, de uma pessoa ligada a pessoas próximas, fontes, me repassaram que isso pode ter uma reviravolta, esse retorno do ex-prefeito ao PDT, e pode motivar uma candidatura do ex-prefeito entrar no cenário político novamente, numa candidatura possivelmente a deputado federal. Mas ainda não tenho essa informação concreta, estou apurando mais detalhes com essas minhas fontes, mas pode ser que essa reviravolta tão rápida que aconteceu no PSB e um possível retorno do ex-prefeito Luciano Leitor ao PDT, pode ser que o senador Everton Rocha convença ao Luciano Leitor, que tem dito que não será candidato, que o candidato do grupo será o seu pai, o ex-prefeito Chico Leitor, deputado estadual, ele tente voltar novamente para a Câmara Federal em Brasília. Vai com você, Dan. E a sensação que a gente tem, caros amigos, é que existe um certo atrito entre Flávio Dino e Luciano Leitor desde as eleições de 2020 agora, onde o Flávio Dino ficou meio que em cima do muro em relação a apoiar candidatos a prefeito aqui em Timon. De um lado ele poderia apoiar a atual prefeita, né, na época candidata Dinaí Veloso, mas em contrapartida ele também tinha o lado do vice-governador Carlos Brandão, que apoiava o comandante Schneider, a prefeito de Timon. E meio que o próprio Flávio Dino ficou num momento delicado para demonstrar o apoio. É claro que ele gravou vídeos e incentivou a candidatura da atual prefeita de Timon, mas como o próprio Ludwig mencionou, o partido do Luciano não teve o apoio que o Flávio Dino queria na própria eleição a prefeito de São Luís. E a gente pode ver que existe uma linha traçada de diversos atritos. É melhor ainda a gente aguardar um pouco os próximos capítulos desse momento, desse rompimento, pelo menos a gente entende assim, entre Flávio Dino e o ex-presidente do PSB do Maranhão, Luciano Leitor, e ver o que realmente vai acontecer. Vamos esperar se o Flávio Dino há de estender a mão ao Luciano Leitor, ou se o Luciano Leitor há de se rebelar e apoiar, de fato, a candidatura de Everton Rocha, possivelmente indo de encontro à posição do Flávio Dino, que, pelo que tudo indica, há de apoiar o vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão. E, por enquanto, a gente vai esperar um pouco o desdobramento dos próximos capítulos dessa novela política. Inscreva-se no nosso canal Na Esquina, o nosso ponto de encontro. Lá você já pode encontrar outros vídeos que inclusive explica por que nós criamos este canal. E assim também estaremos atualizando diariamente ou semanalmente, sempre com novidades. Não esqueça, inscreva-se no canal Na Esquina Podcast. Pois é, como o nosso amigo Ludwig falou, vá lá, curta, ative o sininho e você vai ter as melhores informações que você já viu. Na Esquina Podcast. Vá lá. E é isso, meus amigos, e também compartilhe o nosso conteúdo, faça o nosso conteúdo avançar, faça o nosso conteúdo chegar a mais pessoas, compartilhe o nosso conteúdo, compartilhe os nossos vídeos, e assim você estará fazendo com que nós possamos levar mais informações a mais pessoas. Obrigado!